Nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agradássemos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual a ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, que era uma região greco-macedônica, ele vem por parte de Deus para desenvolver um grande trabalho missionário. Ele havia colocado seus pés em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Este trabalho realizado por Paulo nesta cidade se tornou conhecido porque, a despeito da grande adversidade enfrentada por Paulo na cidade de Filipos, ele levantou a sua cabeça e foi para a cidade de Tessalônica, e durante um curto período de 3 semanas, acerca das quais aplicou o tempo à pregação da palavra na sinagoga judaica, ele foi notadamente expulso da cidade, tal como foi da cidade de Filipos. Diz a Bíblia que uma fortíssima tradição judaica, ligada à ortodoxia veterotestamentária, expulsou Paulo de Tessalônica e o impediu de desenvolver o ministério na cidade de Bereia. Diz a Bíblia Sagrada que os irmãos ligados à ortodoxia judaica do Antigo Testamento foram até a cidade de Bereia fazendo um grande alvoroço. Paulo, então, foi expulso da cidade de Bereia, recorrendo-se à região da Grécia, mais especificamente na Acaia, aonde ele desenvolveu o trabalho em 2 grandes cidades. A primeira, na cidade de Atenas, ele atravessa o Istmo de Corinto e chega até a capital meridional do Império Romano, na Acaia, que é a cidade de Corinto. Quando chega à cidade de Corinto, ele recebe Timóteo, que havia ficado dando sustento pastoril aos irmãos que haviam sido alcançados na região de Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e também passando por Atenas. Timóteo traz o relatório ao apóstolo São Paulo e Paulo escreve essa carta com o objetivo de fazer 2 coisas. Quantas coisas? Primeiro, agradecer a Deus pela forma como cristãos autênticos o recepcionaram em todas as cidades. Nós tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Filipos. Mas ele apanhou em Filipos, mas tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo em Filipos. Tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Tessalônica. Mas ele foi expulso de Tessalônica, mas nós tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Tessalônica. Tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Bereia, mas a despeito da paixão de alguns, não foi suficiente para permanecer com Paulo ali. De modo que Paulo escreve essa epístola para agradecer o carinho dos irmãos, bem como a forma como o evangelho chegou até eles e eles abriram o coração para receber a palavra de Deus. E numa segunda instância, o que Paulo está fazendo aqui é fazendo uma apologia. Eu estava lendo alguns comentários bíblicos hoje da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e grande parte dos estudiosos concordam que os capítulos 2, do versículo 1 ao versículo 5, é Paulo reportando de forma apologética, fazendo uma defesa do seu ministério, e é o que nós vamos começar a abordar aqui nesta oportunidade. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é o seguinte tema: Paulo chega até Tessalônica, e que tipo de obreiro era Paulo? Olha aqui para mim. Eu cheguei na cidade de Uberlândia, e que tipo de obreiro é o pastor Presley?
que tipo de obreiro é você. A partir do versículo 1, nós temos como o evangelho chegou a Tessalônica, versículos 1 e versículo 2. Versículos 3, versículos 4 e versículo 5, qual a didática da pregação de Paulo. Pastor, eu quero aprender o segredo da pregação de Paulo. Uma pregação que em apenas 3 semanas revolucionou o entendimento cristão de uma igreja que fomentou toda a região da Europa posterior. Qual era o segredo da didática dessa pregação? Versículos 3, 4 e 5. Qual a motivação de Paulo? Versículo 6, versículo 7 e versículo 8. E quais as marcas que Paulo deixou em Tessalônica durante a sua estada na cidade? Versículos 9 e versículos 10. Antes de entrarmos nesses pontos, eu tenho aqui 3 características de Paulo. Primeiro, Paulo é um obreiro autêntico que não visa o conforto, mas conversões. Você pode ver que no versículo de número 1 ele diz: vós não se tornou infrutífera. Olha, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Que tipo de obreiro era Paulo? Era um obreiro que não visava o conforto, mas as conversões. Qual é o objetivo da igreja? Alcançar almas. Qual é o objetivo de todo obreiro? Alcançar vidas. Qual é o relato de Paulo aos irmãos de Tessalônica? Quando eu estive entre vós, o meu ministério não foi infrutífero. Segundo lugar, Paulo era um obreiro autêntico que não buscava o lucro, mas o trabalho. Tanto é que ele diz: a nossa exortação não procede do engano. Está no versículo de número 3. Um obreiro autêntico não busca o lucro, mas o trabalho. Sabe o que eu tenho percebido, querido, ao longo destes quase 30 anos de ministério? Que grande parte dos irmãos que se agregam para trabalhar num presbitério, no episcopado, eles visam muito mais o bônus da obra do que propriamente o ônus. Eles querem o bônus, querem o lucro, querem o gozo, querem o prestígio. Por exemplo, aqui na nossa igreja, em transmissão pública, eu vou dizer notória e publicamente. Olha, tanto que eu fui redundante. Nós temos quase 40 obreiros na nossa subsede. São homens e mulheres que têm a disponibilidade para lograr, para gozar do título. São obreiros de direito. A pergunta é: são obreiros de fato? É muito mais importante nós sermos obreiros de fato do que sermos obreiros de direito. O que é um obreiro de direito? É aquele que tem o título, que tem o gogó do título, que tem a envergadura do título, mas não tem o trabalho do obreiro de fato. Ele não participa de reuniões ministeriais, ele não participa de responsabilidades denominacionais, ele não participa de intuitos corporativos dentro da igreja, ele não faz parte de um conjunto do todo, ele quer só o bônus do negócio, não quer pagar a conta. Mas Paulo, não. Paulo é um obreiro autêntico, porque ele não visa o lucro, ele visa o trabalho. Obreiros verdadeiros são obreiros que trabalham. Ele cumpre escala, ele vai para a portaria, ele vem para o altar, ele conduz um culto, ele desenvolve a obra de Deus. Em terceiro lugar, retirando aqui do versículo 4, antes de entrarmos no capítulo, um obreiro que não busca aplausos, mas a aprovação de Deus. Por que nós gostamos mais dos aplausos dos homens do que da aprovação de Deus? É simples, porque o aplauso do homem é concreto, é percebível, é palpável. Eu te aplaudo, você escuta. Eu te abraço, você sente o conforto do meu tato, do meu toque. Deus não. Deus trabalha com aquilo que é abstrato. Você não vê, você até sente que Deus está te aprovando, que Deus está cuidando de você, mas é abstrato. Nós não gostamos de coisas que são atemporais, nós gostamos de coisas que são temporais. Nós não gostamos do aplauso de Deus na eternidade, nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo, e às vezes Deus deixa um obreiro que ele valoriza
no submundo do ministério. Ninguém contempla, ninguém enxerga, ninguém vê ele, mas ele, está de pé diante de Deus. E muitos de nós, às vezes, com grande oportunidade, com visibilidade, com like, com compartilhamento, está no aplauso da galera, mas Deus está colocando o dedinho para baixo assim para ele. Sabe por quê? Porque as coisas com Deus, a medida com Deus é diferente da medida desta terra. Às vezes você faz grande coisa para Deus, eu não enxergo. Às vezes você faz, no seu olhar, uma pequeníssima coisa na igreja, mas Deus lá da glória derrama graça e poder sobre a sua vida. Porque muito melhor do que você ter a visibilidade humana, é você ter a aprovação de Deus no seu ministério. Você pode dizer graças a Deus? Então, pastor, como o evangelho chegou até a Tessalônica? Primeiro, frutificando apesar de dificuldades. Olha o que Paulo diz. Não se tornou infrutífera. Mas ele apanhou lá na cidade de Filipos. Ele não apanhou em Filipos. Ele foi esquartejado em Filipos. Mas as enfermidades, as dores, não impediram-no de trabalhar. Queridos, eu já estudei a história do cristianismo algumas vezes, e eu já me deparei com fatos tão catastróficos de perseguição, de martírio, de doenças, de enfermidades, que não são capazes de justificar a falta de operatividade na obra de Deus. Muitas pessoas trabalham enfermos, doentes, sentem dores, mas estão na igreja com a bandeira levantada, dizendo bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão aqui, por exemplo, agora, passando mal com enfermidade, mas está aqui, levanta a bandeira, dá glória a Deus, vai acontecer milagre. Sabe por quê? Porque o culto ele se torna mais culto quando você tem motivos para não estar aqui, mas quando você rompe com isto, levanta a sua cabeça, vai à igreja e diz, eu vou prestar o meu culto e Deus será glorificado na minha vida. Paulo está dizendo, eu cheguei aí doente, mas eu frutifiquei. Ele podia dizer bem assim, olha, por causa da minha doença eu não fiz nada. Pelo contrário, eu cheguei enfermo, multifacetado, cortado, fui esquartejado, escorraçado em Filipos. Mas quando eu coloquei o meu pé aí, eu levantei a bandeira do evangelho e continuei pregando a palavra de Deus. Então, como que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica? Frutificando apesar das dificuldades. Em segundo lugar, com uma confiança não ameaçada pela dificuldade. Olha, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, aí eu coloquei um adendo, olha aqui, pastor, eu coloquei um adendo. Vamos ler a Bíblia direitinho, irmãos. Eu coloquei, você teria desistido? Olha aqui. Você teria desistido? Se você tivesse levado 2 sequências de uma quarentena de açoite menos 1, você teria desistido? Olha o que Paulo fala, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Aí eu coloquei, você teria desistido? Entender quando é preciso mudar, parar nunca. Aí eu apanhei em Filipos, agora eu vou parar. Talvez, preste atenção, as chibatadas circunstanciais da vida no seu ministério é um indicativo de mudança, não de paralisação. Se fosse você, não está dando certo, eu vou parar. Entender sobre quando parar ou quando mudar é preponderante para continuar fazendo a obra de Deus. Deu errado aqui, eu vou para lá. Deu errado lá, eu vou para lá. Não é o resultado que vai definir a atmosfera do meu trabalho. É a vocação de Deus na minha vida e o chamado dele na minha história. Se ele fosse olhar, meus irmãos, preste atenção para o que ele sofreu em Filipos. Ele tinha desistido, não tinha ido para a região de Tessalônica, mas ele reuniu Timóteo, Silas, que também é silvano, e disse assim, deu errado aqui em Filipos, e agora, vamos parar? Não, levantemo-nos a cabeça e prossigamos para a próxima cidade. Nós estamos aprendendo com a dificuldade que estamos enfrentando, que é melhor mudar do que parar. Tem gente que nunca muda. Talvez, irmãos, a circunstância que provoca tantas coisas ruins na sua vida é o indicativo de Deus. Mude a forma, mude o jeito, mude a fala, mude a conduta, mas não pare, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem que entender isso. Saber identificar os sinais. Quer ver uma outra aqui? Como que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica? Ele chegou porque Paulo, Silas e Timóteo não abraçou o pragmatismo. O que é pragmático? O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que faz aquilo que dá certo. O pragmático, pessoa que adere ao pragmatismo, olha, essa igreja
essas igrejas emergentes hoje trabalham com pragmatismo. As campanhas, os métodos, os recursos, a dinâmica, a didática, o entenebrecimento da igreja, as performances tecnológicas são recursos pragmáticos. Pastor, um recurso pragmático é pecado? É pecado escurecer uma igreja? Não, não é pecado. É pecado soltar alguma fumacinha? Não, isso aí não é pecado. Eu não vou entrar nessa discussão tola e insignificante, estupidificante para a minha pequeníssima inteligência. Não, não é sobre isso. O que eu quero dizer para você é do que melhor do que bons métodos são bons homens e mulheres de Deus. Os homens estão à procura de métodos, mas Deus está à procura de homens e mulheres cheios do poder do teu Santo Espírito. Se eles fossem pragmáticos, eita, Paulo, não está dando certo, a campanha não deu resultado, vamos parar por aqui. Mas exatamente por não serem pragmáticos, ou seja, eles não fazem só aquilo, sabe por quê? Olha aqui para mim, às vezes, vou acalmar, né? Às vezes, presta atenção, às vezes, boas obras não trazem excelentes resultados. Isso é um fato. Às vezes, os resultados que Deus quer fazer, tanto é, irmão, que em todo o processo escriturístico, tudo é preparar terreno, plantar semente, nunca é plantar muda, porque Deus é um Deus de processos. Deus não sacrifica o processo para adiantar resultado. Com Deus, você tem que aprender a trabalhar no tempo dele. Deus não tem um crescimento fenomenológico para poder encantar os ouvidos ou corações daqueles que se assentam. Deus trabalha produzindo homens. Os grandes estudiosos dizem que Deus leva até 2 décadas para fazer alguém. E grande parte da confecção de Deus na vida de uma pessoa é por meio dos traumas e dificuldades da vida. Aí bate a primeira dificuldade com Paulo, Silas e Timóteo, eles vão embora? Não, eles levantam a cabeça, ressignificam o comportamento, mudam de cidade e permanecem pregando a palavra de Deus. A gente tem que entender isso. Então, como que o evangelho chegou até lá? Frutificando apesar das dificuldades, com uma confiança não ameaçada pelas dificuldades e não abraçando o pragmatismo. Se Paulo, Silas e Timóteo abraçassem o pragmatismo, aonde eles estariam? O que eles tinham feito? Nada. Pastor, qual é a didática da pregação de Paulo? Olha aqui, ó. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o evangelho, assim falamos, para não agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Preste atenção. Exortação. Que palavra é essa? A palavra aqui, ó, é paraklais. Significa o quê? Uma exortação diante de soldados que vão lutar uma guerra. É essa palavra que ele usa. Sabe qual que é o interessante dessa palavra? Essa palavra era utilizada para soldados pagos. Essa palavra utilizada para soldados pagos. Para soldados que morreriam por sua própria vida em nação, essa palavra não era usada. Você sabe quando essa palavra é usada? Para soldado que é pago para lutar uma guerra que não é sua. Mas para crente, não. Para crente, essa palavra não é usada. Para crente que sabe que luta por uma causa que é eterna, para crente que luta por uma causa que transcende a sua vida, porque o que é a tua vida? O que é a minha vida? É nada, é poeira. A vida que deve ser vida é a vida que viveremos quando este corpo tombar nesta terra e ressurgirmos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, qual é a dinâmica dessa pregação, a didática? Uma pregação legitimada pela vida. Olha o que Paulo fala. Ó. Nossa exortação não procede do engano, impurezas e dolo. Paulo está dizendo assim, vocês me viram viver, agora vocês estão me escutando falar. Porque esse registro escriturístico, preste atenção, o registro escriturístico que Paulo apresenta na carta aos Tessalonicenses tem uma distância de meses entre a vida que Paulo viveu na cidade. Quantos dias Paulo viveu na cidade? Menos de um mês. Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que vocês me viram viver é o que eu estou escrevendo. Eu não estou escrevendo por meio de cartas uma proposta de evangelho diferente daquela que vocês me viram viver. Então, qual é a didática da pregação de Paulo? Uma pregação legitimada pela sua vida. Irmão, já pensou se a igreja sabe que o pastor preza é mentiroso? Como é que eu vou pregar contra a mentira?
Já pensou se a igreja sabe que o pastor Presley é uma pessoa que engana as pessoas? Como é que eu prego contra o engano? Como é que eu prego contra as coisas que eu mesmo vivo no meu comportamento? Como é que eu faço isso? A igreja precisa viver o evangelho e depois pregar o evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Então, um movimento grande. Aqui é assim. Eu ainda fecho essas portas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre seja Ele dado a honra e a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dos céus, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Oh, glória! Eita! Uma pregação legitimada pela vida. Segundo lugar, uma pregação que Deus aprova. Eita, qual é a pregação que Deus aprova? Hoje uma pessoa perguntou para mim como ela sabe se ela está pronta para pregar. Aí eu disse para ela, lá no stories do Instagram: você está disposto a abrir a boca para falar o que a Bíblia está falando ou aquilo que você quer dizer? Porque às vezes eu me proponho a dizer aquilo que eu quero falar e não é aquilo que a Bíblia está falando. E algumas pessoas que se propõem a falar, leem um texto que a gente nem sabe por que leu aquele texto. Porque lê o texto, sai do texto, some lá para Marte com Elon Musk e lá ele fica. E a gente se pergunta: meu Deus, por que ele se propôs a ler um texto que ela não vai ministrar? Não sou eu que falo agora da Bíblia Sagrada, que estou dizendo o que ela vai dizer. É ela que fala para mim há mais de 2 milênios o que ela já está dizendo. Eu sou só um canal de voz altiva e aberta, mas a palavra já está falando faz muito tempo. Você pode dizer glória a Deus? Então, uma pregação que Deus aprova. Eu coloquei 3 coisas. Repita comigo: uma pregação original, uma pregação cristocêntrica, uma pregação pura. Aí Paulo fala assim: ó, quando eu comecei a pregar aí, eu fui aprovado por Deus. Por que Deus aprovou a pregação de Paulo? Primeiro, que ela era original. Não tem adulteração. Irmãos, olha aqui para mim, para você ver. Eu tenho esse carrinho aí, que eu tenho um boleto para pagar ele até a volta de Jesus. Até escandalizou já 1 ou 2 aí. Olha o pastor, um carrinho velho desse aí. E igreja é uma bênção, né? Eu lembro que eu tinha um Ford Ka 1998, empetequei todo para poder pagar aquela parcela de R$312 naquela época. E aí troquei o Ford Ka com o meu sogro num Corcel 1980. E o Corcel, lá de Teresina, aonde eu morava, ele quebrou 2 vezes. Chegando na igreja, ele caiu o carburador, que parecia que ele disse voador. E o banco do passageiro quebrou, a gente tinha que andar estrelado nas coisas. Quando eu encostei o carro na igreja, a irmã mais antiga da igreja disse assim: o pastor já enricou. Estava num carrinho desse tamaninho, agora está num carrão desse tamanho. É a mentalidade das pessoas. Ela mediu a qualidade do carro pelo tamanho, não pelo carro. Que tem gente que é assim, impressiona com tamanho, impressiona com número, impressiona com quantidades. Só que Deus observa a qualidade de vida que se vive diante daquele que vive e reina para todos sempre. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Como é que era essa pregação original? Eu estou com esse carro aí. Esse carro aí foi feito com uma tecnologia o quê? Japonesa. Aí ele está com um problema aonde? Na aceleração. Aí eu levei no mecânico. Não tem problema, pastor. Levei de novo. Não tem problema, pastor. Levei de novo. Passa o computador nesse geringonça aí, para expulsar o demônio desse carro. Passou aqui, não tem problema. Aí depois acusou o problema, combustível. Aí a pessoa tentou me explicar: pastor, lá na Europa, ou lá no Oriente, lá na Ásia, onde esse carro foi desenvolvido, criado, lá a gasolina de lá não tem o quê? Álcool. Não tem etanol. Então, um carro ele está pronto para receber uma gasolina que é pura. A nossa gasolina tem quantos por cento de álcool? Quase 40, 45, se não for adulterada. Aí você coloca num carro, preste atenção, que eu estou parafraseando para você entender. Uma gasolina que não é pura, o motor que é muito possante vai exigir demais. Para além daquilo que aquele combustível pode oferecer. Deus está dizendo assim: eu vou aprovar você, Paulo, que você não precisou acrescentar nada na pregação. Do jeitinho que eu te entreguei, você transmitiu. E o meu nome é glorificado através da sua boca e do seu ministério. A pregação tem que ser assim, tem que ser original. Ah, vai desagradar um lado, pastor? Seja fiel a Deus. Vai desagradar o outro lado, pastor? Seja fiel a Deus e apresente uma pregação original. Segundo lugar, uma pregação cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro. Irmãos, não adianta eu apacentar os irmãos a mim.
Eu não posso fazer nada pelos irmãos. Eu só sou um porteiro que abre a porta para o verdadeiro pastor apacentar a igreja. Eu falo aqui aos teus ouvidos, não significa nada. Se ele não pegar aquilo que eu falo aos teus ouvidos e não colocar no seu coração. Mas a Bíblia Sagrada diz que as minhas ovelhas conhecem a minha. Quantos creem que ele está falando aqui nesta noite? Em terceiro lugar, a pregação foi aprovada por Deus porque ela era pura. E ela não é só pura, preste atenção, irmãos. Uma pregação não é só pura porque é pura no seu aspecto teológico, é pura no seu aspecto doutrinário, é pura na sua querigmática, é pura nas suas epistemes, é pura na sua teologia. Não, ela não só é pura quando ela é municiada de elementos concretos e insofismáveis, não é isso. Ela é pura quando a motivação que sai do coração daquele que prega é pura. Por que ele está pregando isso? Para produzir no seu coração o caráter de Jesus Cristo, plantada na sua alma pelo poder do Espírito Santo. E às vezes você escuta uma palavra que ela é pesada, ela é dura, mas ela produz em você vida, e produz vida com abundância. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, não tem nada melhor que escutar o relatório de uma esposa que fala: meu marido tem mudado. Uma coisa melhor que escutar o relatório de um marido para mim dizendo: a minha esposa tem mudado, os meus filhos têm mudado. Quem muda é o pastor? Não. Quem muda é a igreja? Não. Quem muda é a nação madureira? Não. Quem muda é o poder do evangelho de Jesus Cristo. Ele transforma corações, liberta cativos, e o nome de Jesus é glorificado. Terceiro lugar, uma pregação sem novidades, modismos e miscigenações. Olha aí, está escrito, nos confiar ele Deus, o evangelho, assim falamos. Está escrito no verso 7. Vou repetir, no verso 3, de novo. Sem modismos, novidades, miscigenações. Aí está o texto. Nos confiar ele, o evangelho, assim falamos. Você lembra quando Paulo falou assim, presta atenção. Aqui, lá na carta de Paulo aos Coríntios. Só que, olha aqui para mim. Paulo não participou da Santa Ceia? Não. Paulo não participou da Santa Ceia? Não. A Santa Ceia, ela foi celebrada provavelmente entre os anos 27 e 28 do primeiro século da era cristã. E Paulo foi converso ao cristianismo a partir do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Há uma distância entre o acontecimento e a conversão de Paulo de pelo menos 10 ou 15 anos. A julgar o fato de que os primeiros registros de Paulo, a saber o dessa epístola, foi de 52, 53, e que ele ficou 14 anos estudando. Então Paulo teria convertido 15 anos depois que Cristo assuntou-se ao céu. Quando ele escreveu, irmãos, do jeitinho que eu recebi a instrução da Santa Ceia, eu também vos entreguei. Do jeitinho que eu recebi, eu entreguei. Sabe quando é que Paulo falou isso? Quando ele escreveu aos Coríntios. Sabe o que Paulo está falando? Desde que eu venho recebendo da parte de Deus as revelações do Evangelho, há 15 anos atrás, quando me converti, do jeito que eu recebi lá, eu estou passando aqui. Eu não mudei nada. Eu não mudei nada. A minha pregação não tem novidade, não tem modismos e nem miscigenação. Hoje está difícil. Você vai numa igreja, ele vai para um grande congresso, pega um método, põe na igreja. Aí ele muda de congresso, vai escutar um outro palestrante, um outro coaching. Aí ele vem para cá com aquele método, implanta na igreja. Aí ele sai para lá, busca uma outra solução, entra e implanta na igreja. A igreja fica mascando ministérios múltiplos como quem masca chiclete. Quando perde o açúcar, troca a forma de trabalhar. A igreja não sabe o que ela segue. Eu conheço uma grande igreja em Goiás que já seguiu todo o sistema, todas as vértices que você possa pensar. As vértices de Armínio, as vértices de Calvino, já as vértices de palestrantes, todo tipo de vértice. Você vai lá, a identidade denominacional da igreja é adulterada de acordo com a plataforma do culto daqueles que são propostos por estes métodos. Nós precisamos parar, preste atenção. Preste atenção, muita gente pergunta para mim, você vai lá na internet e você vê, nós temos que parar de trazer uma leitura bíblica a partir de lentes apenas catafáticas.
Colocar a visão dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Eu tenho uma confissão muito mais arminiana do que calvinista, mas eu não posso ler a Bíblia com as lentes de Armínio, e nem ler a Bíblia com as lentes de Calvino, porque a Bíblia não foi escrita e nem desnudada para que se lê, ou para que se observe a partir de lente de homens. Eu preciso aprender a conviver com as tensões dos textos bíblicos. Aí eu defendo uma lente, eu morro por causa daquela lente, mas você não morreria por causa de Cristo. Aí eu defendo esta lente e eu morro por causa desta lente, mas você não morreria pela causa de Cristo. Nós temos que entender que perspectivas humanas acerca de uma leitura bíblica são puramente denominacionais e que diante de Deus elementos mais sólidos estão para além disto. Aí fica uma briga, sabe? Aí como que Paulo está dizendo assim, eu não botei novidade nenhuma. Eu não miscigenei. O que é miscigenação, irmãos? Mistura. Eu não misturei evangelho com mundanismo. Eu não misturei evangelho com pragmatismo. Eu não misturei evangelho com sincretismos. Eu mantive o evangelho anunciado do jeito que eu recebi. Eu também entreguei. Doeu? Dá glória a Deus. Não doeu? Dá glória a Deus. A porta abriu? Dá glória a Deus. A porta fechou? Dá glória a Deus. É assim que a igreja deve andar. Esse é o ministério que Deus aprova. Quarto lugar, uma pregação livre da aprovação humana. Sabe por quê, pastor Luiz? E presbítero irmão Alisson, que nós fazemos novidades, miscigenações na pregação para obter dos homens o que deveríamos obter de Deus, o quê? A aprovação. Como Paulo, presta atenção, Figênio, lê direitinho, como Paulo está livre da necessidade do aplauso humano, ele cumpre à risca o que Deus entregou. É assim. Então, o terceiro pressuposto alimenta o quarto. Se ele não é alimentado pelo terceiro, o quarto já nem existe. Porque se ele busca agradar o homem, a miscigenação. Agradar o homem, novidade. O homem gosta de novidade. Agradar o homem, eiva o evangelho de pragmatismo. Irmão, eu já cansei de receber proposta para poder adaptar a igreja às leituras contemporâneas, para poder atrair pessoas por resultados. Eu passei esses dias aí, não vou falar nenhum lado porque está gravando, e vi uma igreja lotada. Aquele cartaz que eles põem ali, você não vê nem o cartaz, você só vê o povo. Um povo de cá, outro de lá, um mais gordinho igual eu, fico lá, apareço mais. Aquele tanto de gente, aquele tanto de astro. Irmão, todo lugar onde tem muitas estrelas, o sol da justiça deixou de brilhar. Agora olha para cá, veja que você consegue de alguns lugares do Antigo Oriente Próximo contemplar 8.500 estrelas na nossa galáxia, apesar das 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. Durante a noite, você a olho nu pode contemplar 8.500, mas ela pode ser grande do jeito que for. Quando o sol da justiça nasce, toda estrela, por maior que seja, desaparece. Igreja onde ele brilha, nenhuma estrela é capaz de refletir a sua própria luz. Aí o dia eu passei lá, tinha ninguém, só o porteiro e o pastor gritando no púlpito, igual eu aqui hoje. Aí eu falei, aí bem, ó, como é que funciona a igreja que dá goma de mascar para o crente. Acabou o doce, acabou a profecia, acabou a campanha do revelamento, não tem ninguém dentro dela. Agora, sabe uma coisa, querido, eu te digo, aqui nós estamos aqui aprendendo a santa e poderosa palavra de Deus. O culto é desgastante, às vezes é cansativo, mas produz em você um caráter da glória e da graça de Jesus Cristo, e o seu santo nome sempre será adorado e glorificado na sua vida. Quantos casais já escutei no gabinete? Pastor, meu casamento está de pé porque eu escutando o senhor falar aqui nas terças-feiras. Eu estou de pé porque eu escutei o senhor falar aqui na terça-feira. Você pode ver aí quando passa alguma coisinha mais entenebrosa, você lembra daquilo que foi falado. Quantas vezes eu converso com o pastor Luiz mesmo, ele fala, pastor, aquilo que o senhor falou em tal dia, eu refleti sobre, não é assim? Aquilo que eu falei, sabe por que é isso, irmão? É Deus inculcando a sua palavra na sua mente. Você pode levantar a mão e dizer glória ao nome do Senhor. Por que essa pregação, qual é a didática dela? Uma pregação livre da aprovação humana. E a pregação que é livre da aprovação humana, ela vai ter a aprovação de quem? De Deus. Olha aqui, ó. Engraçado, tanto que é difícil, a gente, irmão, é porque é teima, sabe?
A gente teima, a gente fica, eu vou ter que agradar um, agradar outro, e a gente caminha para isso aqui, ó. Está na Bíblia. Mas está tudo, olha aqui, vamos ler. Está tudo na Bíblia, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos, repita comigo, de linguagem de bajulação, 3, 1, 2, 3. Porque, mentira, tudo que você vê hoje, você vê na Bíblia. Não estou falando de honrar pastor, não estou falando disso. A Bíblia diz: a quem tributo, tributa, a quem imposto, imposto, a quem dever, dever, a quem honra. Não estou falando disso. Paulo mesmo disse aos irmãos da Galácia do Sul que eles receberam Paulo como se recebe o próprio Cristo. Não é sobre isso. É sobre eu ter que mudar a forma de anunciar o Evangelho para poder agradar pessoas. Aí o que eu tenho que fazer? Bajular. E o pior é que você bajula um, entristece o outro, porque não foi bajulado. Aí você bajula o outro, você entristece o outro, porque não foi bajulado. E aí a gente começa, por exemplo, quando vai agradecer. Meu Deus, quando vai agradecer, a gente sempre esquece de quem a gente não podia ter esquecido. Aí o pastor não citou meu nome. E a gente fica nesses invólucros, nesses casulos de eus. E a gente não sabe mal o que faz. Muito melhor do que tentar trabalhar no horizonte, é trabalhar vertical. É você falar assim: Deus, eu vou cuidar da minha piedade, e o Senhor vai cuidar da minha reputação diante deste rebanho. Agradar a Deus. Então Paulo falou assim: eu não usei de bajulação, e a palavra bajulador aqui, ó, é aquele que fala uma coisa e sente outra. Porque essa palavra no grego é carregada de hipocrisia. Eu te amo, pastor. Ele me odeia. É pecado. É pecado. Pastor, eu morro pelo Senhor. Ele não morre nem pela esposa. É pecado. Você propor com a boca uma palavra que destoa do seu coração. Estou no grego, hein? Não sou eu. Ele tem a voz macia como uma manteiga e o coração duro como um ferro. É a palavra usada aqui. Paulo está dizendo assim: eu não fui desse jeito, não, bajulador. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem viu a forma como eu agi diante de vocês enquanto convosco estive, foi Deus. E Ele aprovou o meu comportamento. Você pode dizer graças a Deus? Agora, vamos aqui, ó. Qual é a didática da pregação de Paulo? Uma pregação legitimada pela vida, uma pregação que Deus aprova, uma pregação sem novidades, modismos e miscigenação, uma pregação livre da aprovação humana. E em terceiro lugar, versículo 6 e 7, não vou falar tudo, qual a motivação de Paulo? Então, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. É errado você chegar no pastor, elogiar o pastor, elogiar a igreja, elogiar o trabalho. Não é errado. O errado é você, pastor, esperar que isso aconteça contigo. O problema nunca está na boca de quem fala, sempre nos ouvidos de quem ouve. Você pode me elogiar, não tem problema. E por que não tem problema? Porque, irmão, eu tenho tanto problema. Eu tenho tantas dificuldades para serem enfrentadas. Estou falando daqui da igreja. Que os elogios, ainda que sejam muitos, daqueles que vêm até a mim, não são capazes de envaidecer-me ao ponto de eu, sendo uma galinha, pensar que sou uma águia. Porque tem gente que não tem nem, ele não tem nem penugem. Ele não tem nem penugem. E aí você fala alguma coisinha, ele pensa que ele é uma águia. Aquele falcão lá, que aquele bicho, aquele gavião que voa 380 km por hora e tem a sua visão 83 vezes mais possante do que a visão do ser humano. Aquele bicho lá que é mais rápido que a águia. O cidadão, ele é um periquito. Você já pegou periquito no tronco? Pode nem falar aqui, porque está gravando, senão eles vão prender aqui o Ibama. Você já pegou? Você já deu comidinha para um periquitinho sem nada? Você já deu? Na colherzinha, um mingau de fubá? Tu já deu? Eu já dei para muito. Aí tem o irmão está de jeito na igreja, sabe? Tomando leite. Você dá um elogio, ele pensa que ele é o falcão. Ele pensa que ele é o falcão. Eu já sou o falcão. Você não é nada. Ninguém é nada. Tudo é por ele, para a glória dele, em honra dele. Ele é tudo. E nós somos apenas os teus servos. Sabe? Mas não é errado, olha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós e nem de outros. Paulo está dizendo que é pecado alguém trazer um elogio? Não. Mas ele não busca isso. Aguarda. Receba essa que é mistério. Espere tudo de Deus, pouco de você e nada de ninguém. É assim. Tudo de Deus, pouco de você
e nada de ninguém. Ah, mas se alguém vier a trazer para mim, dá glória a Deus. É Deus usando ele para te dar alguma coisa, para falar alguma coisa. Tudo é para a glória do nome de Deus. Amém. Está vendo? É assim. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu termino, qual a motivação de Paulo? Agradar a Deus. Jamais andamos buscando glória de homens. Está no versículo 6. O que ele quer? Ele quer agradar a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Segundo lugar, só para encerrar com essa aqui, embora pudéssemos como enviados, porque ele fala assim, embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual é a motivação de Paulo? Primeiro, agradar a Deus. Segundo lugar, abrir mão dos seus direitos para cumprir os seus deveres. Ele disse, eu tinha direito de receber de vós o ordenado. Agora, presta atenção. Vocês estão ouvindo? Diga amém. 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes de Filipos veio o recurso para Paulo apacentar por pouco tempo a igreja de Tessalônica. Ele abre mão de receber lá para não colocar impedimento e barreira. Mas ele tem alguém calçando ele por trás. Tem que aprender a fazer a leitura da Bíblia corretamente. Fazer uma leitura. Existem vários tipos de contextos na Bíblia. 2 precisam ser observados: o remoto e o imediato. No contexto remoto, que é um contexto mais distante, você percebe que Filipos manteve Paulo 2 vezes na cidade de Tessalônica. Ele disse, eu abri mão de receber de vocês para não colocar barreira, para não me passar como picareta, para não usar dolo. A palavra dolo aqui no grego é colocar uma isca no anzol para fisgar peixe. Não é a minha intenção. A minha intenção é abrir mão dos meus direitos para poder cumprir o meu dever. É o que ele está falando. Mas a despeito do que ele fala para os Tessalonicenses, tem uma igreja por trás sustentando ele. Qual é o nome da igreja? A igreja de Filipos. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Então essa é a palavra de Deus. Que Deus possa estender sobre vocês a luz da sua glória. Abrir o seu coração para que você aprenda essa palavra e aprenda a ler a Bíblia com as óticas corretas. E que o seu nome seja glorificado através do seu ministério, da sua vida. Em nome de Jesus, a igreja diga...